Bom dia, igreja. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Tempo de campanha de missões. E a nossa divisa, ela é muito emblemática. Está em Atos 18, você já pode abrir a sua Bíblia. Eu vou deixar aqui no jeito. Vou deixar aqui tudo certinho aqui para a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Que alegria ver você aqui nessa manhã. A igreja está faltando algumas pessoas aqui, tem muita gente viajando, mas você que está aqui, o Senhor te trouxe aqui por um motivo muito claro. Ele quer falar ao seu coração. E Ele quer que essa palavra que você ouve, que ela continue se propagando através da sua vida. Então Ele te convida, fala a toda a gente. Esse é o tema da nossa campanha de missões e é o tema também da nossa mensagem. Não desanime, mas fale a toda a gente. Nós precisamos obter ânimo para pregar o Evangelho, mesmo que vivamos um tempo de conflitos, um tempo de angústias, um tempo de incertezas. Não desanime, mas nós precisamos obter ânimo para continuar pregando. Você abriu sua Bíblia em Atos 18? Atos 18, nós vamos ler dos versos 9 a 11. Versos 9 a 11. Vou ler na versão da King James atualizada, que diz assim: Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: Não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Amém? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra está diante da igreja e nós pedimos que o Senhor realmente nos fale e continue propagando essa mensagem, para que mesmo que estejamos vivendo um tempo de conflitos, um tempo de angústias, de incertezas, que o Senhor não nos deixe desanimados, mas nos encha de ânimo para continuar falando e pregando o Teu Evangelho em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de ampliar um pouco a visão desse texto em que Jesus se mostra visivelmente ao apóstolo Paulo e o anima a pregar, para que nós possamos então entender que o que pode ter gerado um certo desânimo no apóstolo Paulo, para que ele precisasse dessa palavra. E então correlacionar o que pode nos gerar desânimo hoje, e que esteja nos impedindo de pregar o Evangelho, mas que nós temos que organizar o nosso pensamento, voltar a nossa visão para Cristo e continuar pregando as boas novas do Evangelho no nosso contexto. Para isso, eu vou tentar expor o texto de Atos 18, dos versos 1 aos versos 17. Mas eu vou focar bem nessa parte que nós lemos mesmo, dos versos de 9 a 11, porque é o texto da nossa divisa, do nosso tema. Então, em Atos 18, Paulo ele está chegando a uma cidade, a cidade de Corinto. Você pode estar com a Bíblia aberta, pode acompanhar. Paulo está chegando à cidade de Corinto, ele está fazendo uma viagem de Atenas até Corinto. E essa cidade, ela é uma cidade rica, próspera, é uma cidade que ela tem uma província, ela faz parte de uma província, ela é a capital da província da Acaia, um centro comercial, um centro portuário, onde as pessoas cosmopolitas, as pessoas que falam muitas línguas, que fazem muitos negócios, estabelecem ali o seu centro comercial.
É como se fosse uma Nova York, é como se fosse São Paulo, um grande centro urbano que é polo da economia e do capital comercial, do capital econômico. Então Paulo ele chega para essa cidade muito agitada, uma cidade que talvez que não durma, uma cidade onde o povo é muito trabalhador, acorda cedo, dorme tarde, uma cidade realmente agitada. E ele vai trabalhar. Ele se encontra ali com um casal, Priscila e Áquila, que são construtores de tendas. E Paulo também ele exercia esse ofício para se manter, para se estabelecer e permitir que ele pregasse o evangelho. Então ele se encontra com Priscila, com Áquila, e ele continua ali o seu trabalho, o seu ofício. Só que isso não impede Paulo de pregar o evangelho. Quando nós vamos ao verso 4, aqui diz que, mesmo com o trabalho dele, todo sábado, insistentemente, ele estava argumentando na sinagoga. O trabalho não impediu Paulo de pregar. Agora, a pregação também não impedia Paulo de trabalhar. Ele conseguia harmonizar a pregação do evangelho com o seu trabalho. E ele conseguia tirar tempo para fazer todas as coisas. Tempo para se estabelecer, tempo para produzir, tempo para pregar o evangelho. O interessante é que ele convencia tanto a judeus quanto a gregos. Paulo argumentava na sinagoga dos judeus. E ele os convencia. Imagine Paulo, aquele homem versado em filosofia, aquele homem que cresceu aos pés de Gamaliel, religioso dos judeus, mas que teve o seu encontro com Cristo, teve o seu nome mudado para Paulo, e agora o apóstolo do Senhor está falando no local em que antes ele aprendia. Antes os mestres dele estavam na sinagoga. Hoje ele argumenta na sinagoga para convencer seus antigos mestres. Acontece que quando Deus ele tem uma obra específica para fazer na vida de um servo, ele também cria a circunstância, a situação para que esse servo possa deslanchar no seu trabalho, no seu ofício. E no verso 5 a gente vê que Silas e Timóteo também chegam de uma outra viagem, eles estavam na Macedônia e eles chegam a Corinto. E os comentaristas bíblicos dizem que quando Silas e Timóteo chegam, eles dão um suporte para Paulo. É como se eles pudessem falar com Paulo assim: olha, esse ofício aqui de construção de tendas, nós vamos fazer a partir de agora, pelo menos uma parte do tempo, um período, para que você se dedique à pregação. E é isso que acontece. Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, se dedicar integralmente. Então, meu irmão, você que tem um trabalho, que tem uma profissão, que tem um local onde você deposita ali grande parte do seu tempo, não transforme isso em empecilho para pregar, para testemunhar. Paulo, ele soube resolver essa questão. Direcionar um tempo certo para cada coisa. Mas se o Senhor te chama para falar integralmente, também não rejeite o chamado do Senhor. Ele colocará a situação específica, ideal, para te enviar. E Paulo passou a pregar integralmente, a partir daqui. Nós podemos ver aqui que um marco já começa a acontecer na história do apóstolo. Ele passa de um pregador itinerante, de tempo parcial, para um pregador ainda itinerante, com tempo integral em sua mensagem. E lá na sinagoga dos judeus, ele ensinava a palavra, as escrituras sagradas, o Antigo Testamento, explicando aos judeus que Jesus era o Messias. Essa era a pregação de Paulo, explicar que Jesus era o Messias, a partir do próprio texto das Escrituras. Mas acontece que os judeus, muito zelosos
da lei, muito estudiosos das Escrituras, muito conhecedores de toda a tradição oral do judaísmo, eles não gostaram da mensagem de Paulo. Ele encontrou uma barreira, ele encontrou um muro. Então eles se opuseram a Paulo, a sua mensagem, e começaram a lhe proferir insultos graves, blasfêmias. Eu vou traduzir isso para você. Os judeus começaram a ameaçar o apóstolo Paulo. Ameaçar de espancamento, de tortura, de prisão, de morte, se ele continuasse a pregar. Então, Paulo, ele obedeceu a palavra de Cristo, em que diz que se você prega e aquela cidade não reconhece a mensagem, não aceita a palavra, então tire a poeira dos seus pés e vai para outra cidade. Nesse conflito que começa a acontecer aqui no verso 6, onde os judeus se opõem a Paulo, começam a lhe proferir blasfêmias, começam a lhe proferir insultos, Paulo sacode a sua roupa. É um símbolo de, eu lavo as minhas mãos, eu fiz a minha parte. E sentenciou. Paulo aqui profere uma palavra dura também. Que caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de suas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever. Olha que palavra dura. Paulo chega diante dos mestres da sinagoga de Corinto e diz: eu preguei, eu falei, mas diante desse conflito aqui, eu paro de falar com vocês agora. É forte, não é? Mas aqui há também um grande marco no ministério do apóstolo Paulo. A sequência do versículo 6 diz: e de agora em diante, eu vou dedicar-me aos gentios. Ou seja, um grande conflito que aconteceu ali na circunstância de Paulo na cidade de Corinto, não o impediu de pregar o evangelho, mas direcionou o ministério dele. Muitas vezes, meus irmãos, os conflitos que nós nos embatemos, né, os conflitos em que nós somos acometidos, às vezes conflitos com familiares, às vezes algum desentendimento com o irmão da igreja, às vezes algum desentendimento no trabalho, nos tira completamente do foco. Às vezes nós queremos desistir de tudo, falar assim, quer saber, eu não vou falar mais nada com ninguém. Eu tentei pregar no meu trabalho, mas o meu chefe falou que eu não posso pregar aqui, que aqui não é a igreja. Uma vez, eu era bem criança ainda, mas eu ia para a escola e colocava uma Bíblia dentro da mochila. E num recreio, alguma coisa assim, eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Assim, inocentemente. A professora chegou perto de mim e falou assim, aqui, guarda isso, porque aqui não é a igreja. Às vezes, conflitos, situações constrangedoras, podem nos impedir de pregar, podem nos impedir de falar. Mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo foi que ele teve um direcionamento do seu ministério. Ele não queria mais falar com os judeus, mas ele direcionou a sua fala a partir de agora para os gentios. Impactos dessa ruptura. Paulo sacudiu sua roupa. Nós vimos que, a partir do que ele obedece a Cristo, em sacode a poeira do seu pé e parte, ele estava disposto a deixar a cidade de Corinto e partir para outro destino, partir para outra cidade. A pregação dele era de um pregador itinerante. A mensagem dele era assim, ele ia de cidade em cidade. Mas aqui que está o X da questão. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, para que sejamos realmente direcionados e não façamos as coisas por impulso. E então, meus irmãos, quais são os conflitos que nós estamos vivendo hoje? Há conflitos na nossa igreja?
tem algum irmão vivendo um conflito com outro irmão aqui dentro? Será que o conflito está em casa? Será que o conflito está no trabalho? Onde você enfrenta alguma aflição? Onde estão realmente os pontos em que você passa a se desanimar de pregar o Evangelho? Quando eu falo pregação, eu gostaria que o irmão não pensasse exatamente nesse formato aqui, mas que pensasse no seu testemunho, na sua fala, com as pessoas que estão à sua volta, que estão ao seu redor, lá no trabalho, lá na sua casa, lá no seu contexto. O que está te desanimando de pregar? Você tem pregado o Evangelho? Essa semana que passou, você compartilhou o Evangelho com quantas pessoas? A semana passou rápido demais, eu sei. Nesse mês que passou, com quantas pessoas você compartilhou o Evangelho? Tá, um mês ainda é pouco tempo, né? No último ano, você compartilhou o Evangelho com pelo menos uma pessoa? Uma. Nós precisamos nos animar de novo. Precisamos. Enquanto igreja, nós precisamos de um renovo na nossa forma de lidar com a nossa fé diante da sociedade. Muitas filosofias, muitas ideologias, muitos pensamentos estão nas nossas mãos todos os dias, diante dos nossos olhos. E talvez nem precise de um grande conflito, mas de poucas ideias para minar o nosso ânimo de pregar o Evangelho. Mas nós estamos aqui domingo após domingo, diante da palavra de Deus, e nós precisamos direcionar o nosso ministério, e não parar completamente, aprender com o apóstolo Paulo aqui, para que então nós possamos falar a toda a gente, para que então nós possamos testemunhar e estabelecer o nosso ministério enquanto Igreja Batista do Bairro Dourado, de uma forma relevante, nesse bairro, nessa cidade, no nosso estado. Então eu quero te convidar a prestar atenção aqui em 4 provas que Jesus deu ao apóstolo Paulo que ele podia se animar, que ele não precisava ficar, interromper sua pregação completamente, mas que ele pudesse direcionar o seu ministério para o que o Espírito Santo estava fazendo na vida dele. Então eu te convido a ver essas 4 provas. A primeira prova que Jesus ofereceu de ânimo para a perpetuação da pregação do apóstolo Paulo é: fale, porque uma casa se abre. Se você vê comigo aí no verso 7, Paulo sai da sinagoga. Está acontecendo um conflito, uma briga, ele sai. Quando ele coloca o pé para fora, ele entra na casa vizinha. Ele entrou no vizinho, saiu da igreja, entrou na casa vizinha. E quando ele entra lá, ele se dirigiu à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Fale, Paulo, uma casa se abre. Se você prestar atenção, Paulo toma uma firme decisão de interromper a pregação aos judeus e ele entra na casa do lado. Ele não demorou nem 1 hora para começar o seu novo ministério de pregação aos gentios. Ele não demorou nem 1 hora. Ele saiu, colocou o pé na rua, colocou o pé na casa do vizinho. E esse homem, está escrito aqui que ele obedecia a Deus. É uma referência de que ele não era um judeu circunciso, mas ele era um gentio, talvez um grego incircunciso, mas que tentava aprender a palavra de Deus. Uma prova. Tem muitas pessoas que não são crentes batistas, que não são religiosos, que não são evangélicos, que não são católicos, que não têm nenhum contato com a palavra de Deus, mas que tentam obedecer a Deus. Nós precisamos entender que o nosso ministério de pregação é da porta para fora. E em quais casas vizinhas nós estamos entrando? Nós precisamos entrar nas casas. Nós precisamos entrar na vida das pessoas. No nosso contexto hoje, nós precisamos entrar nas telas das pessoas.
e compartilhar a palavra de Deus, e fazer com que aqueles que tentam obedecer a Deus à sua maneira, tenham o completo entendimento da verdade. Você já ouviu alguém dizer assim? Todos os caminhos levam a Deus. Pessoas muito boas, pessoas muito honestas, pessoas de bem, mas que ainda não compreenderam que Jesus é o único caminho. O que Paulo fazia na sinagoga dos judeus, explicava que Jesus é o Messias. O que nós fazemos agora na pregação aos gentios? Explicamos que Jesus é o caminho de chegar até Deus. Só uma forma de obedecer a Deus completamente, em Cristo Jesus. Fale, Paulo, uma porta se abre. Essa porta que se abriu, esse ponto de pregação que se abriu logo na casa vizinha, a sinagoga, permitiu a Paulo continuar a pregação, e no versículo 8 nós vemos que Crispo, esse é o nome dele, Crispo, o administrador da sinagoga, creu no Senhor. Paulo parou de pregar para os judeus, mas ele não desanimou, ele continuou pregando. E um judeu se converte, lá na casa do gentio. Olha que coisa interessante que Deus faz. Quando não nos calamos, as pessoas vão ter contato com a palavra de Deus. Em contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo faz a obra. Como o pastor Luiz bem orou, a nossa missão é pregar. A missão do Espírito Santo é convencer o pecador. E assim, a mensagem será transmitida. A manifestação da bênção de Deus, ela atuava e estava presente com o apóstolo Paulo. Porque mesmo diante da circunstância adversa, do conflito, das ameaças, ele continuou a falar. E não só Crispo se converteu, mas ele trouxe toda a sua família. E muitos dos que ouviam a mensagem criam e eram batizados. Eu tenho um sonho junto com o pastor Eliseu e o pastor Luiz, de ver esses meninos aqui que saem dos colégios, aqui do Cromos, ali do Helena Guerra, entrando aqui, ouvindo a palavra de Deus, crendo e sendo batizados. Nós temos um objetivo de tentar alcançá-los, mas não iremos alcançá-los se você não fizer a sua parte de testemunhar e pregar no seu contexto. A igreja não avança se cada um de nós não assumir a responsabilidade para si. Mesmo que alguma coisa te desanime, irmão. Mesmo que alguma coisa esteja tirando o seu foco de pregar o Evangelho. Jesus dá provas de que Ele quer que a perpetuação do Evangelho continue, que a pregação do Evangelho avance. Segunda prova que Jesus ofereceu de ânimo para a perpetuação da pregação do apóstolo Paulo é: fale, porque um religioso se converte. Nós já vimos aqui que Crispo se converteu. Administrador da sinagoga, judeu de judeu. Não há empecilhos para o Evangelho. Às vezes nós não vamos conseguir imaginar como é um judeu se converter, porque não faz tanto do nosso contexto aqui, não faz parte do nosso contexto. Mas nós podemos imaginar um professor de filosofia lá da faculdade se convertendo, não podemos? A gente consegue imaginar, está mais próximo de nós. Aquele professor letrado, aquele juiz imponente, já está mais próximo de nós. Temos advogados entre nós que se relacionam com juízes, temos estudantes, temos professores entre nós que se relacionam com os filósofos. Não importa qual o grau de entendimento, de conhecimento, não importa o quão versado uma pessoa seja, ou quão alto ela esteja numa determinada carreira,
que o Evangelho não possa encontrar espaço. O Evangelho é como uma flecha que atinge o coração até da pessoa mais poderosa. E o que eu acho curioso aqui é que quando este homem se converte, ele traz consigo sua família. Quando o homem da casa se converte, é possível que ele traga consigo sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus parentes, todo mundo. É preciso, meus irmãos, falar. Por vezes somos acovardados mesmo. Mas a gente precisa se despir desse medo do que os outros vão pensar. E começar a abrir a boca. Terceira prova que o Senhor Jesus dá de ânimo para a perpetuação da pregação do apóstolo Paulo é que o Senhor aparece para Paulo em uma visão. No versículo 9 diz: numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão. E aqui nós podemos ficar um pouco confundidos, porque nós não temos visões ou grandes sonhos de que o Senhor Jesus aparece para a gente e fala pessoalmente. E às vezes a gente ouve isso na sociedade, né? Jesus falou comigo. Um anjo veio e falou comigo. Nós não vamos descreditar nenhuma experiência de alguém. Mas nós não precisamos ficar desanimados, porque por vezes não acontece conosco. Mas podemos nos animar, porque isso aconteceu com o apóstolo Paulo, e está registrado nas Escrituras. E se está registrado aqui, nós temos certeza de que foi Jesus mesmo que falou com ele. Paulo, esse conflito todo não pode te desanimar. As ameaças que você recebe não podem parar a sua pregação. Direcione o seu ministério. Continue falando. Uma casa já se abriu, um religioso se converteu, multidões dos que ouvem, creem e são batizados. Então, não tenha medo. Continue falando. Pregue, não te cales. Jesus precisou falar isso pessoalmente com o apóstolo Paulo. Um homem comum, como nós, que tem medos, anseios, vontades. Por ele já tinha sacudido a sua roupa, ele já estava partindo de Malicuia para outra cidade. Mesmo com Silas e Timóteo tendo ido o ajudar no seu ofício de construção de tendas. Mas por que Jesus precisou falar isso com Paulo? Por quê? O contraponto aqui é que Paulo, ele havia sido formado aos pés de Gamaliel. Paulo, se você não sabe, a forma que ele usa para escrever, e isso é muito claro em sua carta aos Romanos, é a forma de um filósofo pensar. Paulo era um grande filósofo. Havia uma filosofia diferente nessa cultura helênica. Uma filosofia que hoje encontra espaço na sociedade. Ainda hoje é muito forte, que é o estoicismo. O estoicismo prega o seguinte: você não precisa sofrer. Se tem um obstáculo à sua frente, o obstáculo é o caminho. Não deixe nada te impedir. Vá em direção ao obstáculo, quebre ele e passe. Você é capaz de fazer isso. E um filósofo que até trocava cartas com o apóstolo Paulo se chamava Sêneca. E em um dos seus livros, Sêneca confessou que ele queria ser, para o meio dele, filosófico, o que o apóstolo Paulo era para os cristãos. Sêneca é um filósofo que é aclamado no mundo todo, até os dias de hoje. Mas para ele mesmo, ele não fazia diferença em seu meio como o apóstolo Paulo fazia no meio cristão. Paulo, um grande pensador, estava com medo.
talvez ele tenha se visto rebaixado. Alguém que tinha as cartas do império, as cartas do judaísmo e do império para perseguir os cristãos e encerrá-los na prisão. Agora, um simples construtor de tendas. Talvez isso fique mais claro nas palavras de John Wesley, que tenta elucidar esse verso. Diz assim: não tema toda a erudição, todo o conhecimento, toda a filosofia. Não tema a polidez, a grandeza ou o poder dos habitantes da cidade de Corinto. Eram pessoas de alta classe social. Mas fale, não retém a tua paz, porque o teu trabalho não será vão no Senhor. Paulo teve um conflito com os judeus, mas ele podia estar se sentindo de uma forma rebaixada ou menosprezada perante aos próprios habitantes da cidade de Corinto, perante aos próprios gentios que ele agora iria transmitir a mensagem do Evangelho. Mas o Senhor Jesus diz: não tenha medo, não tenha medo. Você pode pensar assim, mas o apóstolo Paulo sentir medo? O apóstolo Paulo se sentir rebaixado? Olha, eu não sei como era a sinagoga que Paulo frequentou ali. Mas as sinagogas de Belo Horizonte, eu já pude visitar 2. Elas têm câmeras para todo lado. Não é só para mera observação, ou aquela câmera de segurança que é normal que os prédios tenham. Mas as câmeras fazem revistas minuciosas em todos os que passam em frente da sinagoga. Se você for entrar, você passa por uma revista muito detalhada e por um interrogatório. Eles querem saber se você está portando uma arma. Eles querem saber se você está com alguma intenção diferente que possa prejudicar, perturbar a paz daquele ambiente, que possa ameaçar aquelas pessoas. Eles são muito zelosos com esse negócio da segurança. Aqui, no contexto de Paulo, eles tinham aquele fato que ocorreu com Amã, no tempo da rainha Esther, de que queriam ver o povo judeu exterminado. Ainda hoje, eles relembram o fato do Holocausto, em que o nazismo quase acabou com os judeus. É um povo muito sofrido, muito ameaçado, e eles têm naturalmente essa reação de defesa, essa reação de senso de segurança. E tudo que possa ameaçá-los, eles acabam tendo a mesma postura, de linchar e de exterminar, infelizmente. É natural que Paulo tivesse com medo deles. No contexto posterior, nós vamos ver que Gaio, procônsul da Acaia, ele se levantou em um tribunal para defender Paulo, porque os judeus foram lá acusá-lo. E quando Paulo começa o seu argumento, Gaio fala assim: não precisa falar mais nada. Não tem culpa nenhuma nesse homem. Judeus, vocês estão errados quanto a esse juízo. E lá no verso 17, quando os judeus perdem a audiência, quando aquele juízo, então, é a favor do apóstolo Paulo, mesmo porque Jesus já tinha falado com ele que era para ele falar, não se calar, então os judeus espancam o seu novo administrador. Olha o verso 17. Então os judeus se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Se eles fizeram isso com o próprio mestre, o que eles não fariam com o apóstolo Paulo? Paulo tinha razão em ter medo. Hoje, nós talvez não vamos sofrer esse tipo de ameaça. Talvez não precisamos ter medo da nossa integridade física. Ninguém vai nos espancar por pregar o Evangelho. Mas talvez outras coisas nos deem medo. Talvez a hostilidade da família. Talvez a desaprovação na escola, no trabalho, o que o meu chefe vai falar comigo. Talvez de ser considerado politicamente incorreto.
de ser cancelado pelos seus amigos? Eu não sei o que pode te dar medo, mas o que Jesus fala para o apóstolo Paulo, voltando ao verso 10, é que eu estou contigo. Eu estou contigo. Fale, não te cales, porque eu estou contigo. E nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porque Jesus tem um objetivo em mente. O objetivo da pregação é alcançar o coração do pecador. O objetivo do evangelho é perdoar os pecados. Eu tenho muita gente nessa cidade. Tem muitas pessoas no bairro Eldorado que precisam ouvir o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho que o apóstolo Paulo elucidava tanto para os judeus anteriormente, como passou a elucidar para os gentios, de que Jesus é o Messias, de que Ele é o caminho. E em contraponto com o estoicismo, o obstáculo não é o nosso caminho, porque Jesus fala o seguinte: se o seu fardo é pesado, troque comigo, o meu é leve. Eu tiro o obstáculo, porque eu sou o caminho. E Paulo, então, pregador itinerante, que já estava disposto a sair da cidade de Corinto e passar para uma outra cidade, ele permanece ali por 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E essa é a 4ª e última prova que eu encontro nesse texto, de que Jesus oferece ânimo para Paulo, para que ele perpetue a pregação do evangelho. Fale, porque há muita gente nessa cidade. Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, pregando, todos os dias, de tempo integral. A Bíblia vai falar que praticamente todo mundo da região da Ásia ouviu o evangelho, porque o apóstolo Paulo trabalhou diuturnamente, insistentemente. Há quanto tempo você mora no Eldorado? Há quanto tempo você faz parte de uma igreja batista aqui no Eldorado? Será que o Eldorado inteiro já ouviu o evangelho? Paulo era um pregador, ele estava aqui com o apoio de outros 2, que talvez não estavam pregando ali naquele momento, talvez estavam construindo as tendas para que eles pudessem se estabelecer naquela cidade. Nós estamos aqui há tanto tempo, e talvez, irmã Cleide, a gente vai precisar pensar em 3 pessoas. 3 pessoas para falar, para compartilhar, para viver, para relacionar. Intencionalmente. Essa palavrinha ela é muito importante. Nós percebemos que Jesus dá todo esse contexto aqui para Paulo porque ele tinha uma intenção. Tem muita gente nessa cidade. Quais ele confiou a nós? Quais pessoas ele confiou a nós? Com quais pessoas vamos nutrir um relacionamento intencional para que as pessoas então comecem a entender a mensagem do evangelho? Nós precisamos nos animar. Nós precisamos falar. Falar com as nossas palavras. Falar com as nossas atitudes. Porque o Senhor Jesus tem pessoas ao nosso redor que Ele quer salvar, mas que Ele está esperando uma ação da nossa parte. Uma ação sua. Um café que você tomar com a pessoa. Um convite para almoçar com aquela família. Você pode aproveitar a oportunidade de pregar, de anunciar o Cristo, de anunciar o Evangelho. Meus irmãos, talvez seja o tempo de abrirmos as nossas casas, de deixar que a nossa casa seja aquela casa vizinha da sinagoga, de abrir ali um ponto de pregação, um ponto de estudo bíblico, talvez um pequeno grupo. Tem até nome para isso entre os batistas, né? Pequeno grupo multiplicador.
Talvez seja o momento de você pensar, repensar, conversar com sua esposa, com seu marido e falar: vamos fazer um pequeno grupo aqui em casa? Vamos abrir as portas? Vamos chamar os vizinhos? Vamos chamar os parentes? Vamos falar do Evangelho? Vamos chamar a igreja para nos apoiar nesse pequeno grupo? Talvez esse seja um bom caminho para que possamos trazer os nossos amigos para a igreja. Você já tem 3 pessoas que pode convidar para essa reunião. Aquelas 3 pessoas que você anotou aí. E como fizemos hoje, oramos de joelhos prostrados, pensando em Deus para que Ele resgate essas pessoas. Chegou a hora de agirmos e fazermos algo para que Deus realmente tenha a possibilidade de alcançar esses corações. Se você se sente desafiado quanto a isso, anota aí no mesmo papel: eu quero um pequeno grupo na minha casa. E converse conosco, para que isso seja possível. Mas muitos irmãos, eu sei, não vão conseguir abrir suas casas para estabelecer ali um ponto de pregação. Então apoie os cultos da igreja. Pense nessas pessoas e convide para vir à casa do Senhor. E não faz sentido você convidar alguém para estar em algum lugar e você mesmo não estar. Veja quantos espaços estão vazios aqui entre nós hoje, pela manhã. Nós precisamos convidar as pessoas. Nós precisamos trazer os nossos familiares, os nossos amigos, para se alegrarem conosco aqui no culto público. E eu tenho um outro desafio para a igreja. Você que está aqui de manhã, que é abençoado com a palavra de Deus, você que ora, que pretende que o Evangelho alcance aquelas pessoas que você ama, esteja presente aqui também no culto da noite. O culto da noite quase sempre tem um propósito evangelístico, quase sempre tem um propósito missionário, de falar a toda a gente a mensagem explícita do Evangelho, para que o Senhor alcance o coração daquele que ainda não entendeu a mensagem. É muito necessário, meu irmão, que você esteja presente nos cultos da noite. Traga a sua família. Traga a sua família com você. A exemplo de Crispo, que se converteu e toda a sua casa veio com ele, seja você aquele que entende a necessidade de apoiar os trabalhos da igreja local e traga toda a sua família também. A equipe de louvor se prepara. O pregador sempre tem uma palavra bíblica de bênção para a sua vida. E se você entender a responsabilidade pessoal que você tem na pregação do Evangelho, você precisa apoiar o culto evangelístico da sua igreja. É uma bênção, todas as pessoas que vêm, que participam, mas também é um grande pedido de oração que eu faço para você hoje, para que aquelas pessoas que ainda não vêm ao culto da noite possam vir. Alguns irmãos falam assim: mas eu moro longe, eu não vou ter condição de ônibus. Converse conosco. Ninguém vai ficar sem ir embora para casa. Ninguém vai ficar sem ir embora para casa. Todo mundo vai conseguir. Com caronas, com quaisquer meios que a gente conseguir pensar. Mas você vai voltar para a sua casa. Se depender de transporte, está garantido. Ah, mas eu trabalho amanhã cedo. Mas tem vezes que a gente fica em festa até de noite. O culto não acaba tão tarde assim não, meu irmão. A gente pode melhorar a nossa frequência no culto. Sabe por quê? Quando a gente está com muita fome, sabe? A gente trabalha e está com aquele projeto que precisa ser acabado e já dá 11h30, você já começa a pensar na comida, né? Pelo menos eu sou assim, minha barriga me lembra toda hora. E aí você fala assim: não, mas eu vou terminar esse projeto aqui. Aí dá 12h, e você fala assim: não, mas falta só mais um pouquinho agora, eu vou terminar. Dá 12h30. Aí fala assim: terminei. Aí já é quase 1h da tarde, você fala assim: e agora, o que eu vou comer? Você vai andar aqui na João César, à procura do primeiro restaurante que você vai ver.
O primeiro ali que faz uma quentinha, você quer entrar nele. E você fala assim, eu tenho R$ 20 no bolso. É isso aqui que eu vou almoçar. Então você vai. Você chega naquele restaurante, você olha, a plaquinha está dizendo assim, é 12, é 12. Você tem 20 na mão, né? Você fala assim, é 12. Mas você olha para aquele lugar, você fala assim, não tem ninguém aqui. Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você entra e almoça lá? Ou você lembra que lá na frente tem um que é 18, mas que é frequentado? Na boa, eu ando mais 1 quilômetro e vou no de 18. Meus irmãos, quando o visitante chega aqui, não vê, e parece que não tem ninguém, tem os irmãos aqui, a igreja do Senhor está aqui. Mas como a nave da igreja é muito grande, quando tem aqui 30 irmãos aqui na frente, que cabe aqui nos 4 primeiros bancos, a impressão do visitante que vem é que não tem ninguém. Ele não permanece conosco. Ele vai embora. Nós perdemos a oportunidade de compartilhar a palavra com aquele que estava sedento e que entrou aqui. Quantas vezes eu fico ali na porta e vejo, o visitante vem, senta, fica ali 5 minutos, levanta e vai embora. Se a igreja não entender o seu papel de estar presente, então nós estamos desanimados. Ânimo, meu irmão. O Senhor Jesus deu pelo menos 4 provas para o apóstolo Paulo que ele não precisava se calar. A igreja não pode parar, ela tem que focar o seu ministério. De manhã, edificamos a igreja. Saímos daqui com uma palavra de bênção, uma palavra revigorante, de ânimo. De noite nós vamos compartilhar o evangelho com aquele que precisa, que mais precisa. Com aquele que está sedento, com aquele que teve um conflito lá familiar e falou assim, quer saber? Eu vou procurar é Deus. Aí ele chega aqui na porta, não vê a igreja aqui. Como assim? Nós precisamos criar a cultura de participar dos cultos da noite. Da mesma forma que é muito bonito de manhã, é muito bonito à noite, mas vai ficar mais bonito ainda com a sua presença aqui. William, não é o momento de abrir um ponto de pregação lá na minha casa. Não tem problema. Compareça ao culto da noite. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu não sei qual foi a decisão que você tomou hoje. Eu não sei qual é a decisão que você tomou hoje. Mas, da mesma forma que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui, você tem que tomar uma decisão. De direcionar o seu ministério. Para onde o Senhor está te direcionando? Você vai abrir as portas da sua casa, vai ser um bom hospitaleiro que compartilha a palavra do Senhor. Ainda precisa de ganhar mais um pouco de ânimo, ganhar mais um pouco de experiência. Então venha à casa do Senhor, de manhã, de noite. E tome essa firme decisão no seu coração, agora. Agora. Todos estão de olhos fechados, todos estão de olhos fechados. A igreja do Senhor, não tem ninguém olhando para você agora, ninguém, nem eu. Eu também estou de olhos fechados. Mas levanta a sua mão se você quer ter o firme compromisso de apoiar missões estaduais, começando da sua igreja local, apoiando os cultos evangelísticos. Eu não estou olhando para você, ninguém está olhando para você. Somente Deus. Levanta sua mão bem alto. E faça esse compromisso, você e Deus, de que você vai se esforçar para estar na casa do Senhor. De que você vai se esforçar para pregar mais, para testemunhar mais. Que você vai pedir o correto direcionamento do Espírito Santo para que o seu ministério seja estabelecido. E para que você possa falar
cumprir a missão que Deus colocou para a sua vida, de testemunhar do amor de Deus, da salvação em Cristo, da consolação no Espírito Santo. Eu tenho certeza que hoje à noite, essa igreja vai estar repleta de gente, porque você vai estar aqui. Hoje à noite o culto vai ser muito diferente do que tem acontecido nos últimos domingos, porque você vai estar aqui. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Fique em pé no seu lugar. Toda a igreja fique em pé, assumindo um compromisso de estar presente na casa do Senhor. Assumindo a responsabilidade de que a pregação do Evangelho parte pela sua vida também. Ela parte de você e alcança os outros corações. O teu sorriso, o teu abraço, o teu boa noite transmite uma mensagem de esperança e de ânimo para aqueles que estão chegando. Deus, em nome de Jesus, tua igreja está em pé. E nesse ato do levantar, nós pedimos ao Senhor que nos direcione para onde precisamos caminhar. Coloque as pessoas em nossa vida com quem precisamos testemunhar, falar do teu amor. Dê um direcionamento para a tua igreja, para que possamos realmente abrir nossas casas, falar com as pessoas que nós mais amamos, compartilhar a tua mensagem, o teu evangelho com aqueles que nos rodeiam. Coloque no teu coração do teu filho, da tua filha, a vontade de te servir. Compartilhando do amor de Deus. Que falem, que a tua igreja fale. Que a tua igreja fale. E todos nós, que possamos entender o compromisso com a tua casa, com a tua obra, com o teu reino. E que possamos apoiar presencialmente os cultos da manhã e da noite na nossa igreja. Porque se nós enchermos metade da igreja, cremos que o teu Espírito Santo trará a outra metade dos visitantes e dos novos crentes e daqueles que precisarão do nosso abraço aqui. Queremos essa igreja repleta de pessoas rendidas a Ti. Queremos que os jovens dos colégios vizinhos, as pessoas que passam pelos pontos de ônibus aqui, possam olhar para a Tua casa e sentir vontade de entrar, e ao entrando que tenham vontade de permanecer. Porque a Tua igreja está entendendo. O propósito dela está estabelecido nesse local. O Senhor tem muita gente nessa cidade. E conta conosco para transmitir a Tua mensagem. Que essa decisão que cada irmão tomou no seu coração agora possa ficar firme. E que a cada domingo que o irmão vier e trouxer a sua família e os seus amigos, parentes, vizinhos para a tua casa, que a cada dia isso se torne um hábito. Que a cada domingo os irmãos tenham a necessidade e a alegria de vir à casa do Senhor. Para que possamos falar como o salmista, que se alegra quando recebe a notícia de vir à casa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.